Sejam bem-vindos em nome do Senhor, graças a Deus, estamos aqui para mais um culto, adoração a Deus, louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Quando nós louvamos a Deus, as cadeias elas são quebradas, quem crê nisso em nome de Jesus. Eu creio, meu irmão, a Bíblia diz lá em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos, numa cadeia e foram presos injustamente por apenas pregar o Evangelho do Senhor. E ali, quando eles estavam no momento mais difícil, um momento de dor na vida deles, o que eles fizeram? O que eles usaram como arma? O que eles usaram como ferramenta, como contra-ataque a esse mal que sobreveio a eles? Foi o louvor, foi a adoração. Então, nós temos que entender, meu irmão, que esse momento de louvor, esse momento de adoração, é um momento muito espiritual. Como o pastor Maurício falava na oração das 7h30, você precisa de fato ter um envolvimento na oração. Porque senão vai passar aqui meia hora, 40 minutos, você vai ficar de pé, você vai se cansar. E nada disso, meu irmão, vai se traduzir em algo na sua vida. Então, nesse momento, meu irmão, realmente, abra o seu coração. Não é quem está aqui, não é quem está ministrando que vai acrescentar algo na sua vida, mas é o seu compromisso, o seu envolvimento, a sua entrega com o Senhor em nome de Jesus. Quando Paulo e Silas louvaram, buscaram o Senhor, mesmo que eles estavam feridos, mesmo que eles estavam injustiçados, mesmo que estava doendo ali, mesmo que eles estavam numa prisão, numa cadeia, o Espírito Santo de Deus se moveu e aquele lugar estremeceu em nome de Jesus. Se você louvar, meu irmão, as cadeias podem ir ao chão aqui hoje, em nome de Jesus. Não sei qual é a cadeia que você está vivendo na sua vida, não sei se de repente você também está vivendo uma injustiça aí. Mas eu sei de uma coisa, se você abrir a sua boca realmente, mais do que a sua boca, abrir o seu coração, o Espírito de Deus vai se mover aqui nesse lugar. As cadeias serão quebradas, meu irmão, e a obra do Senhor será feita para a glória de Deus. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos nos envolver mais e mais. O Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma manhã. Louvado seja o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de toda glória, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós queremos, ó Pai, abrir o coração nesse momento e entregar a Ti, ó Deus, as nossas vidas, entregar a Ti tudo que temos e tudo que somos. Como o salmista declarou, que mais vale um dia na Tua casa do que em outros lugares 1000. Nós queremos ter esse prazer, essa satisfação e essa alegria, Pai, de estar em Tua casa, buscando a Tua face. Pai, esse momento de adoração, como ele é importante, porque é nesse momento, Pai, que nós nos despimos do nosso eu. É nesse momento, Pai, que nós tiramos o orgulho. É nesse momento que nós tiramos a ansiedade. É nesse momento que nós tiramos tudo o que não te agrada e nos concentramos e nos voltamos para Ti, Senhor. Oh, a Tua palavra diz: chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. Quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós damos um passo na direção do Senhor, o Senhor também vem ao nosso encontro. E quando o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem para mudar, o Senhor vem para transformar, o Senhor vem para sarar as feridas, o Senhor vem para curar a alma. Então tenha liberdade, Senhor. Olha para dentro de nós, olha para dentro dos nossos corações. Pai, sonda e conhece se há em nós algum caminho mau, se há em nós, ó Deus, algo que não te agrada, algo que não vem de Ti. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, limpa agora o nosso interior, Pai, limpa agora o nosso coração, nos purifica, Pai, com o Teu sangue, nos purifica com o Teu sangue carmesim, com o Teu sangue precioso. Este sangue pode nos lavar, esse sangue ele pode nos purificar, pois é no Teu sangue que nós temos um livre acesso até o Teu trono, é no Teu sangue que nós fomos lavados, justificados, é no Teu sangue que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Oh, aleluia! Nós abrimos o nosso coração diante do Teu altar, nós abrimos o nosso coração para Te buscar, para entregar a nossa oferta de louvor a Ti, ó Pai.
Receba a adoração da tua igreja, receba a adoração do teu povo, daqueles que nesse momento clamam, daqueles que nesse momento adoram, daqueles que nesse momento querem mais de ti. Louve a Ele de todo o teu coração, louve a Ele de todas as tuas forças, de toda a tua alma, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Declare com fé. Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença para entregar meu louvor a ti, Senhor, pois eu não vivo mais sem ti. Sem teu amor não sou ninguém, por isso eu estou diante do teu altar. Diga mais uma vez: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença para entregar meu louvor a ti, Senhor, pois eu não vivo mais sem ti. Sem teu amor não sou ninguém, por isso eu estou diante do teu altar. Levante as suas mãos e declare com fé. Diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar, diante, Senhor, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu, aleluia, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Receba, Senhor, toda adoração. Receba, Senhor, todo louvor. A honra e a glória, todo domínio e majestade pertencem a ti. A tua glória, Senhor, derrama aqui neste lugar. Oh, a tua glória vem sobre as nossas vidas. Oh, o teu Espírito Santo vem para nos encher, vem para transbordar dentro de nós. Vem, 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 unção de Deus. Vem, vem, vem manifestar a tua presença. Oh, Pai querido, Pai amado, tu és o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A tua igreja, Pai, a tua igreja se rasga diante de ti. A tua igreja te busca e te adora. A tua igreja te clama. A tua igreja tem fome e sede de ti, fome e sede da tua justiça, fome e sede da tua presença. Pai, nós queremos entrar pelos teus átrios, nós queremos entrar no Santo dos Santos. O véu já foi rasgado, Senhor, o véu já foi partido pelo meio, já não há mais separação, já não há nada, Pai, que possa nos impedir, já não há nada que nos distancie mais. Oh,
Oh, aleluia. É com ousadia, meu irmão. É com ousadia, minha irmã. É nesse momento de comunhão. É nesse momento que você se envolve, que a força de Deus, ela vai tomando conta do seu ser agora. Oh, nosso Deus e nosso Pai, ouça o nosso clamor. Nós nos prostramos em tua presença, em nome de Jesus. Então declare com fé: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença para entregar meu louvor a ti, Senhor. Pois eu não vivo mais sem ti. Sem teu amor não sou ninguém. Por isso eu estou diante do teu, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença para entregar meu louvor a ti, Senhor. Diga isso pra ele. Pois eu não vivo mais sem ti. Sem teu amor não sou ninguém. Por isso eu estou diante do teu altar. Com as mãos levantadas, declare com fé. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Levante a sua voz, igreja. É diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar, eu me prostro em tua presença. Diante do teu. Oh, eu me prostro diante do teu altar, diante do teu, eu me prostro em tua presença, diante do teu altar. E vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus por estarmos diante do altar, por estarmos diante dele. Amém? E o altar, meu irmão, não é esse lugar físico aqui não. O altar de Deus, meu irmão, é o altar espiritual. Quando você se coloca diante do altar, e mais do que isso, você se coloca na posição de oferta. Amém? Assim como Isaac foi colocado no altar, na posição de oferta. A Bíblia diz que espiritualmente nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Está lá em Romanos capítulo 12. Então, quando nós nos colocamos com um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nós oferecemos a Ele o culto. E esse momento de adoração que nós oferecemos ao Senhor, é esse momento que Ele está trabalhando em nome de Jesus. Como eu disse desde o início, quando você se entrega, abre o seu coração, o Espírito Santo de Deus se move e as cadeias são quebradas no nome de Jesus. Amém? Cumprimente seus irmãos, quem está próximo a você. Mas pega na mão dele, não é porque a mão dele está gelada não, que você não vai pegar na mão dele, né? Ah não, irmão, deixa eu aquecer aqui a sua mão um pouquinho. Amém? Você está com a mão no bolso aí, ó. Tira a mão do bolso. Para a glória do nosso Deus, amém? Com alegria ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos aplaudir bem forte a esse Deus maravilhoso. Palma na mão, com alegria. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover, meu irmão, aqui nessa manhã.
Espírito, encha a minha vida. Ó Espírito, encha a minha vida. Encha-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante, Espírito Santo. Espírito, encha a minha vida. Ó Espírito, encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Pra ficar bonito assim, ó, as minhas mãos, cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Segura lá em cima as palmas. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, diga glória a Deus. Diga, vem Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Cante com fé. Espírito, encha minha. Ó Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Quero ver a igreja cantando. Espírito Santo, vai lá. Espírito, encha a minha vida. Ó Espírito, enche-me, enche. Espírito, encha o meu ser. Bem alto agora, as minhas mãos, vamos lá. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu. Aleluia, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor, meu Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, cante. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Dá pra ele uma salva de palmas. Glórias a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, meu irmão, que até com gemidos inexprimíveis ele compreende a oração do nosso interior. Então, às vezes, você nem sabe traduzir com palavras o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está precisando, mas o Espírito Santo de Deus, ele te compreende, ele está olhando para você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. E sem dúvida alguma, nesse culto, meu irmão, quando o pastor entrar e vier com a palavra, você pode ter certeza que a resposta de Deus, ela também virá sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E a gente pede sempre, por gentileza, verifica o seu celular, não deixa o seu celular no alto não, que aí toca, aí tira a sua atenção, a atenção de quem está à sua volta. Então, se puder agora, verifica aí, por gentileza, não deixa o seu celular no alto não, dá uma baixada no volume, põe no silencioso,
ou põe para vibrar, tá bom? Até mesmo no modo avião, que aí evita de ficar chegando notificação de coisa, e aí você se concentra somente na palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus aqui nessa manhã? Amém. Louvado seja Deus. Feche os olhos. E para ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós temos que agir em obediência ao Senhor. Porque certa vez o profeta Jeremias recebeu uma instrução de Deus de que ele deveria descer à casa do oleiro, de que ele deveria descer à casa do oleiro para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Naquele momento que ele desceu na casa do oleiro, o Espírito Santo de Deus falou com ele e revelou segredos escondidos ao coração dele. Talvez não fazia sentido descer à casa do oleiro, talvez não fazia sentido que ele fosse para outro lugar, fosse tão longe, fosse observar a obra de um oleiro, mas quando nós agimos em obediência, é aí que o Senhor revela os seus segredos. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, revela-te também a nós, Senhor. Nós queremos quebrantar cada vez mais o nosso coração, nos humilhar diante de Ti. Enquanto nós nos humilhamos, enquanto nós nos rasgamos diante do Senhor, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai falando, o Senhor vai transbordando em nome de Jesus. Oh nosso Deus, não há como descrever Tua grandeza e Teu poder, não há outro igual a Ti. Sim, quando eu desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Diga, eu vou descer, Senhor. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Desça, meu irmão. Desça, meu irmão. Diminua. Se humilhe diante dele. Reconheça que sem ele você não é nada. Reconheça que sem ele você nada tem. Reconheça que você não estaria de pé aqui hoje se não fosse por ele. Reconheça, meu irmão, que em todos os seus caminhos é a interferência do Senhor, é a mão do Senhor a seu favor, é a mão do Senhor te livrando, é a mão do Senhor te conduzindo, é a mão do Senhor te protegendo, te guardando em todo o caminho que você anda. Oh, meu irmão, se humilhe e se rasgue diante dele. Oh, Senhor, debaixo da tua potente mão nós queremos nos humilhar, debaixo da tua potente mão nós queremos diminuir. Queremos que o Senhor, meu Pai, se exalte, queremos que seja exaltado o Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Então adora Ele. Oh meu Deus, cante. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, Senhor, sim. Quando eu desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer
casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer, e eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou, Senhor, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra tudo sempre. Amém. Dê glória, igreja, dê glória. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Cante, igreja, eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor Irá me refazer. Ele é quem nos refaz, igreja. É Ele quem nos refaz, é Ele quem nos molda, é Ele quem transborda em nossas vidas. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós estamos, Espírito Santo, em Tua presença nesta manhã, e nós queremos, meu Pai, ver o Teu poder operando, Pai. A Tua palavra diz: errais não conhecendo as Escrituras e também o poder de Deus. E nós precisamos, meu Pai, conhecer o poder do Senhor, poder que liberta, poder, meu Pai, que coloca em liberdade aquele que está aprisionado, Jesus. Pai, existem muitas pessoas que, apesar de estar na Tua casa, se sentem aprisionados, Espírito Santo, como aquela mulher que o Senhor diz em Lucas 13:10. Essa mulher estava na igreja há 18 anos, e ela carregava sobre ela um espírito de enfermidade. Ela não tinha uma enfermidade, ali era um problema espiritual. O Senhor deu uma palavra para aquela mulher, impôs as mãos sobre ela, e a Tua palavra diz que essa mulher dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, ela dava glória a Deus naquele dia,
E a tua palavra diz que ao impor as mãos, meu Pai, aquela mulher se endireitou. E o Senhor disse, meu Pai, aqueles fermentadores que estavam ali naquele dia, que estava, meu Pai, olhando mais, querendo encontrar os defeitos, mas não estava prestando atenção no poder de Deus. Oh, meu Pai, e o Senhor disse, não convinha soltar desta prisão essa filha da fé, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Pai, o Senhor reconheceu aquela mulher como uma mulher de fé, uma mulher da igreja, mas ela, meu Pai, estava presa a Satanás. Mas naquele dia houve liberdade. Espírito Santo, há 2 dias o Senhor tem movido o meu coração, Jesus, para chegar aqui nesse culto pela manhã e orar por esta pessoa que está precisando, meu Pai, de ajuda espiritual. Usa a minha vida agora, Jesus. Toma esse lugar agora pela tua presença, Senhor. Toma esse lugar agora com teu poder, Espírito Santo. Aleluia. Com as mãos levantadas. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Ó quanto eu te adoro, ó quanto eu te adoro. A Ele eu me rendo, a Ele. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Ó quanto eu adoro, ó quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim, na mesma harmonia. Ó quanto eu adoro. A Ele eu me rendo, a Ele eu me rendo. A igreja. Eu amo, sim. Presta atenção no que nós vamos fazer agora, lá em Marcos capítulo de número 5, versículo 2. Presta atenção que nós vamos fazer aqui o mover de Deus. Marcos 5, 2. Presta atenção aí na tela. Coloca na linguagem de hoje. Marcos 5, 2. O texto diz assim: assim que Jesus saiu do barco, não conversa com ninguém agora, hein? Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Presta atenção. A Bíblia fala que quando Jesus saiu do barco, ele encontrou um rapaz. E aquele rapaz, ele estava dominado pelo demônio. No versículo de número 3, ele diz o seguinte: o homem vinha do cemitério, onde ele estava o quê? E eu falava com o povo na sexta-feira, eu compartilhei essa palavra, que é muito séria. Quem aqui já foi no cemitério já? Já? Quem já deu uma passeada de noite lá? Não, à noite não. Não. Ok. De dia já dá um medinho, não dá? Dá ou não dá? Porque o cemitério é um lugar de morte. Se você passeia num cemitério à noite, qualquer barulho você volta amarrado. Canta até louvor de noite. Daqui a pouco você inventa até um louvor. Vira até compositor evangélico.
Mas o que eu quero ensinar você aqui? Esse homem que estava dominado pelo demônio, a Bíblia fala que esse rapaz passou a morar no cemitério, lugar de medo. Você tem que tomar um certo cuidado, porque o diabo faz isso. Ele pega a pessoa e leva a pessoa a viver com medo. Parece que é uma sensação de insegurança, talvez é uma coisa que está querendo mexer com a pessoa. Não, isso é demônio, irmão. O demônio leva a pessoa a viver num lugar de medo. E a pessoa passa a ter insegurança o dia inteiro. Ela dorme com medo, ela vive com medo. Se alguém da casa, da família sai para ir trabalhar, para ir para a escola, a pessoa começa já a pensar que não vai voltar para casa, que vai acontecer algum acidente. Medo, isso é demônio. E a Bíblia fala que o homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Quer dizer, o demônio, ele fez isso com o rapaz, colocou esse rapaz para viver no cemitério, no lugar de medo, fez esse rapaz ser um rapaz explosivo, nervoso. Aí o capítulo 4, vocês estão prestando atenção? Ah, bom, pensei que era o frio. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Você sabe que eu estava falando com um amigo ontem, quando a pessoa está presa a uma corrente, é difícil quebrar. Mas você vê que o rapaz quebrava. Quer dizer, era uma força que estava sobre o rapaz ali. E era um demônio, como a gente está vendo aqui. E ele quebrava tudo. Eu já conheci pessoas que estavam assim, na hora do nervosismo, começa a quebrar tudo dentro de casa. Ele quebrava tudo. De repente mudava o semblante, mudava o pensamento, começava a quebrar tudo. Ele quebrava tudo, mas ele quebrava tudo. Ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5 é o mais importante. Passava os dias, lê comigo. Não, comigo, vamos lá. Passava os dias e as noites, aonde? Nos montes e entre os túmulos. De que maneira? Gritando e se ferindo de propósito com pedras. Irmão, essa é uma realidade. A gente está vendo pessoas que passam o dia e a noite. De que maneira? Nos montes, entre os túmulos, quer dizer, lugar de morte. Tem uma versão que fala que ele vivia chorando. Tem gente que quando acorda de manhã não tem vontade de se levantar da cama. Não é cansaço, é tristeza. Isso é espiritual. Você precisa entrar na presença de Deus. Se você está se sentindo longe, eu sou ministro da palavra de Deus. Eu vou ajudar você a chegar perto de Deus. Se você está enfrentando uma luta espiritual, não pensa duas vezes. Você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui na frente. Obreiros que estão na presença de Deus, fique aqui. Se está com medo, fica no canto aí. Mas se tem garantia mesmo que tem comunhão com Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Você que está com problemas espirituais, pastor, não sou eu não, tem alguém da minha casa, está se cortando de propósito. Você viu que a Bíblia fala ali? Que o rapaz ele se cortava de propósito. Hoje você pega adolescente e você deve conhecer, talvez esteja na sua casa, talvez alguém da sua família, então você vai representar essa pessoa, está se cortando. Eu já vi casos já que a pessoa começou a se cortar a coxa para esconder da mãe e do pai. Está se cortando por quê? Porque está dizendo que estava sentindo uma dor na alma, começou a se cortar para evitar a dor. Isso é demônio. Se você não tomar uma decisão, isso vai continuar. A palavra de Deus fala que esse rapaz que estava dominado pelo demônio, ele morava no cemitério. Você não pode aceitar viver com essa tristeza. É espiritual. Deus não quer você com depressão. Deus não quer ver você com pesadelo. Pastor, eu tenho medo de sair na rua. Eu vivo desesperado, meu coração apertado. A minha mente não está funcionando bem. Eu não estou conseguindo raciocinar direito. Eu não sei o que está acontecendo. Antigamente eu fazia tudo normal, hoje eu não consigo fazer nada. Eu ando com a cabeça voada. Tudo isso você precisa de oração. Isso. Eu não preciso não, viu, pastor, porque eu já tenho 20 anos de igreja. Não, você não entendeu nada. Se você ler a Bíblia, eu estava citando na oração a mulher que ela vivia encurvada. Eu não sei se tem como colocar, que é de Lucas também. É Marcos, mas é Lucas 13:10. Jesus resolveu pregar numa sinagoga. Jesus não avisou no Facebook, tal dia, tal hora, eu vou estar nessa igreja aí, eu vou fazer uma reunião. Não, ele pegou de surpresa. E aquelas pessoas que chegaram lá, viram que Jesus estava pregando na sinagoga.
Eu estou pregando aqui, é o tempo que eu estou te dando para você vir aqui, receber oração. Se você está mal e você não vem, eu não sou responsável por você. Você se responsabilizou, você está numa luta espiritual, ninguém está dizendo que você é endemoniado. Por isso que eu estou explicando aqui. Essa mulher, a Bíblia chama ela de mulher de fé, filha da fé. Então era uma pessoa de fé, mas estava dentro da igreja e ela estava presa a um demônio. E a Bíblia fala lá em Lucas 13:10, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Estou pregando rápido aqui, hein? E eis que estava ali uma mulher. E o que ela tinha, gente? Ela tinha enfermidade? Não, ela tinha um espírito que causava nela. Isso durante muitos anos a gente prega, eu prego sobre isso. Essa mulher já estava na igreja. O demônio estava na vida dela já há 18 anos. Não sei quanto tempo que essa mulher estava na igreja, mas o tempo que o demônio estava na vida dela já fazia 18 anos. E onde ela estava? Na igreja. Ela era visitante? Não, ela era membro da igreja. Mas ela estava dentro da igreja, mas o demônio estava na vida dela. E ela não conseguia, a Bíblia fala, e ela tinha um espírito de enfermidade, e ela já havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Tem gente que está aqui, a vida financeira não se endireita, pastor, eu não sei. A gente acorda, a gente dorme tarde, acorda cedo, a gente é esforçado. Pastor, a gente não tem luxo, mas a coisa não vai, é uma amarração tremenda. Tudo dá certo para os outros, para mim não dá certo, eu não sei. Fulano vende, eu não vendo. Fulano tem condições, eu não tenho. O que está acontecendo? Irmão, é luta espiritual, você precisa travar essa batalha, diga glória a Deus. O demônio não vai sair sozinho. Aquela mulher, ela só foi liberta porque Jesus chegou naquele dia na igreja e disse: hoje nós vamos fazer oração de libertação. Se Jesus não tivesse feito, essa mulher ficar 19, 20, 21. Pastor, por que o senhor fica fazendo essas orações de domingo? Porque tu não vem na sexta. Aí eu te pego no domingo. Igreja precisa de libertação, irmão. A última vez que eu fiz foi no domingo, você lembra disso? Quantas pessoas não passaram mal aqui naquele dia? Quem lembra disso? Mas a gente não pode deixar, irmão. Vacilou, o demônio entra na sua vida. E hoje nós vamos fazer oração. Mas se você estiver passando mal, levanta a mão, pede para um obreiro. Se o obreiro estiver desligado, o obreiro, quando for fazer oração, desculpa que eu tenho que fazer o seminário tudo aqui agora. Tem obreiro que quando vai orar, ele vai lá, coloca a mão na pessoa e fica fechando os olhos assim. Lá eu fui pastor na divisa da Bahia, lá em Petrolina. Eu tinha um auxiliar. Depois ele foi para Sergipe. Eu falei assim: irmão, não ora com o olho fechado. Ele, tá bom. Aí fechava o olho, passava de novo. Falei: irmão, abre os olhos, não faz isso. Desobediente. Falei: irmão, essa sua desobediência vai custar caro. Ele falou: tá bom. Quando ele falou: tá bom, o demônio olhou para ele assim, fechou a mão e deu um soco no olho dele. Ele ficou com a marca da promessa uma semana. Eu falei: toda vez que eu olhava para o olho dele, eu falei: sabe o que é isso aí? Desobediência. Eu falei para você. Olha para a pessoa. Olho fechado, você faz uma oração com a pessoa. Você está orando para uma pessoa. Então a pessoa, o obreiro tem que ficar olhando para a pessoa. Amém, gente? Olha assim na sua mão. Enquanto isso, é a mesma coisa que eu fiz sexta-feira. Unge a pessoa. Senhor Deus, coloca na minha mão o teu poder. Eu não aceito e nem permito mal algum na minha vida. O meu pastor entregou a mim a tua palavra e disse que havia espíritos aprisionando pessoas da igreja. O Senhor me conhece e eu percebo que existe na minha vida algo errado e eu não quero que fique. Em nome de Jesus, este mal que está na minha vida, na minha família e alguma área da minha vida vai sair. Diga: eu não te aceito. A minha vida é do meu Senhor Jesus. Amém. Olhos fechados, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, obreiros estão atentos. E eu quero que o Senhor passe agora do alto da cabeça até a planta do pé, Jesus, de cada pessoa neste momento. Nós estamos fazendo uma oração forte agora, Pai.
É oração de combate neste momento, Jesus. Poder de Deus, faça, meu Pai, com que todos estejam ligados espiritualmente. Meu Pai, faça com que todos estejam, meu Pai, ligados espiritualmente aqui. Pessoas que são capazes estão se apresentando aqui para orar, Jesus. Meu Pai, esta pessoa que foi tomada por uma tristeza, esta pessoa, meu Pai, que foi tomada, meu Deus, por uma perturbação, segura, hein? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, poder de Deus, passe agora. O Senhor moveu o meu coração para orar por essas pessoas. Meu Pai, existem demônios que quando essa pessoa vem à tua casa, pessoas que quando vêm à sua igreja, Jesus, o demônio fica esperando lá fora, numa encruzilhada, na porta de casa, sem pressionar a cabeça da pessoa, não é por força nem violência. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Pai, esta pessoa que não consegue dormir à noite, essa pessoa que está orando comigo já faz noites que essa pessoa não sabe o que é ter uma noite tranquila de sono. Pai, esta pessoa tem pesadelos, ela acorda assustada, ela acorda perturbada, ela acorda, meu Pai, aprisionada, meu Deus, com um sentimento, parece que foi real o sonho que ela teve. Em o nome de Jesus, segurem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a unção foi colocada sobre esta pessoa, e nós estamos orando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem que sair daí todo mal, toda a perturbação que entrou na vida, na mente dessa pessoa. É você, diabo, que tem agido nessa casa, nessa família. É você que não tem deixado essa pessoa ter paz. Parece que o demônio acompanha ela até a porta da igreja, e essa pessoa entra, parece que está tudo bem, mas quando ela sai, parece que os problemas voltam tudo para a vida dela. Nós te amaldiçoamos agora, diabo, e isso não é um pedido, é uma ordem. E toda ação satânica do inferno que entrou na vida, na mente dessa pessoa, essa pessoa que sente medo, essa pessoa, meu Deus, que começou de uns dias pra cá a sentir uma ansiedade, é a mão que começa a suar, é o olho que começa a palpitar. Sai daí agora, diabo, pega todo o seu mal, vai soltando a vida, a mente dessa pessoa, solta o corpo dela. Essa pessoa recebeu um diagnóstico e ela não sabe o que fazer, o desespero bateu na mente dela, bateu na vida dela. Eu digo agora, toda doença, todo mal, toda obra do diabo tem que sair daí agora. Dá seu grito de derrota agora. Toda ação do inferno, toda obra do diabo, essa pessoa que foi vítima de algum trabalho, depois que uma pessoa entrou na casa dela, o casamento dela mudou, os filhos delas mudaram, parece que tudo virou de ponta cabeça. Eu exijo agora a tua saída, eu exijo agora toda ação do inferno, toda obra do diabo tem que sair daí agora. Solta a vida dessa pessoa, solta a vida financeira dela. Essa pessoa, ela está entrando em dívidas atrás de dívidas. Essa pessoa, ela não consegue mais administrar aquilo que ela tem ganhado, sempre tem faltado, sempre está faltando algo para quitar, algo para pagar. Sai daí agora, diabo, solta aí a promoção dessa pessoa, solta agora o faturamento dessa empresa. Toda ação do inferno, toda obra do diabo vai saindo da vida, do corpo dessa pessoa. Essa pessoa que de uns tempos pra cá, ela tem ficado mais explosiva, ela tem saído de si rapidamente, ela não está tendo controle dos pensamentos dela, tudo irrita ela, parece que nada tá bom, parece que tá dando tudo errado, parece que o mundo está desmoronando pra ela. Tem que sair daí agora, toda ação do inferno, toda obra do diabo, sai daí agora, dá seu grito de derrota aí agora. Toda obra do inferno, solta a vida dessa pessoa, solta a mente dela, solta agora os pensamentos dela, esse sentimento de morte. Essa pessoa parece que vai morrer, ela diz: eu sei que a minha vida vai acabar, eu sei que a minha vida vai ser destruída.
Sai daí agora, diabo. Pega todo o seu mal, dá seu grito de derrota aí agora. Vai saindo daí toda ação do inferno, toda obra do diabo. Você que entrou na vida, na mente dessa pessoa, nós declaramos agora, tem que sair daí agora. Vai saindo, solta os pensamentos, solta a vida dessa pessoa, toda obra do diabo. Vai, dá seu grito de derrota aí agora. Espírito maligno do inferno, obra do diabo, sai daí. Vai saindo, pega todo o seu mal, pega toda a sua ação, toda a sua força demoníaca, tem que sair daí agora. Seja destruído, seja dissipado toda obra do inferno, toda obra do mal. Vai saindo daí agora. Solta a vida, solta a casa dessa pessoa, solta a mente dela, solta o subconsciente dela. Essa pessoa está com dificuldades para dormir, ela sente ansiedade, ela sente toda a síndrome de Burnout, tudo aquilo que tem acelerado o coração dela, trazendo maus pensamentos, trazendo preocupação. Toda obra do diabo vai saindo daí agora. Em nome de Jesus. Os obreiros podem continuar orando. O povo fica em silêncio. Você está recebendo oração. Não fica o olho aberto não. Obreiros atentos. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Como eu disse, havia vários demônios escondidos aí. Coloca teu fogo aqui, Jesus. Coloca teu fogo aqui, Jesus. Coloca teu fogo aqui, Espírito Santo. O demônio, meu Pai, chamado espírito enganador. Espírito enganador. Você que coloca ideias falsas na cabeça desta pessoa. Você que coloca pensamentos errados na cabeça desta pessoa. Em nome de Jesus, hein? Isso, visita agora, meu Deus. Visita agora, Espírito Santo. Demônio que sempre esteve escondido há anos. Demônio que nunca se manifestou. E a pessoa vem à igreja, mas ela não consegue entender nada, ela não guarda nada, não consegue praticar nada. A vida está parada, a coisa não vai, não progride. Em nome de Jesus. Demônio que está atuando em alguma área da vida dela, uma área sentimental, não consegue ser feliz. Não consegue ser feliz. Em nome de Jesus. Meu Deus, passa com o teu poder. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Deus, coloca nas minhas mãos o teu poder. Eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Coloca a sua mão onde você sente uma dor. Se você está tendo perturbação na sua mente, coloca a sua mão no lado da sua cabeça. Você não consegue raciocinar direito, pensar mais. Pastor, tem dias que a minha mente parou. Eu estou tendo uma fraqueza física. Não estou tendo disposição para nada. Poder de Deus. Visita essa mulher agora. Visita com teu poder neste momento, Jesus. Quebrando e anulando agora toda e qualquer ação do mal. Diga assim: Senhor Deus, todo o mal da minha vida, dos meus pensamentos, vai sair agora. Agora eu não te aceito no meu corpo, na minha alma, no meu coração. Eu te exijo, eu te mando. A minha vida é do Senhor Jesus, e você não vai ter a minha mente, ter meu coração, nem minha alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, diga: vai embora e não volta mais. Com as mãos levantadas, diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Ó, presta atenção. Você viu como tem que fazer? Porque às vezes você precisa de uma oração de imposição de mãos. Pastor, na hora da oração, eu me senti mal. Eu não fiquei bem não, eu senti mal. Se você se sentiu mal, então eu que vou fazer a oração por você. Você vai ficar aqui. Pastor, não, eu vim aqui, recebi a oração, está tudo bem. Então se está tudo bem, pastor, eu passei mal, mas agora eu estou bem. Passei mal, agora eu estou bem.
Mesmo que você esteja bem, eu quero que você fique aqui. Eu vou fazer oração por você. Eu me preparei para isso aqui. Então você fica. Pastor, não, está tudo bem. Então você pode voltar para o seu lugar. Só quem se sentiu mal, fica aqui que eu vou orar por você. Pastor, me senti mal, eu vou para o meu lugar. Não vai não. Se você for, e aí o bicho, aí que o bicho vai gostar. Tem gente que passou mal, está voltando para o lugar. Não volta não, hein? Ó, dá meia volta aí. Volta não. Isso. Pode não. Amém? Deixa eu perguntar aqui, o que a senhora sentiu na hora da oração? Pode sentar vocês. O coração acelerado. E tipo um frio. Só é isso mesmo. A senhora sentiu o quê? Mesmo depois da oração, minhas pernas ficaram muito bambas. Isso. Ainda? Tá, segura minha mão aqui. Segura firme aqui as duas, mãe. Faz assim, ó. Junta, isso. Fica assim, isso. Isso, em nome de Jesus, meu Pai. Fica aqui, ó. Isso. Às vezes o demônio manifesta porque ele sabe que pode machucar e Deus não deixa. Demônio, você que está na casa dela, na família dela. Demônio de violência. Espírito de violência. Você vai sair de lá. Espírito violento. Que causar transtorno, sangue. Eu já mandei, você tem que vir. Você vai sair de lá. Quando ela entra dentro da igreja, você não entra com ela, porque você espera ela na esquina, na encruzilhada, na porta de casa. Ela pisa os pés dentro de casa, parece que o humor dela muda, a cara dela fecha. Sai daí, agora. Pulando para fora, agora, hein? Em nome de Jesus. O demônio que percorre toda a família. O demônio que mandou lá mal para atuar na família inteira, destruir a família dela, pula para fora. Agora, é já. Não é pedido, é ordem. Esse mal que está nas pernas dela, como ela sentiu, vai queimando, Jesus. Vai queimando toda ação do diabo. Isso. Sai da filha. Sai dos familiares. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu orei, você pode sentar. Canta uma musiquinha, meu filho. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, e por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, e eu jamais saberei. E por
poderia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu céu. Eu só quero. Quem recebeu a oração pode sentar. Vem cá, filho. Vem cá. Você sente o quê? Vômito. Mas por que você estava voltando pro seu lugar? Volta. Fecha os olhos. Meu Pai, eu quero que o Senhor liberte ela por completo. Esse trabalho nós precisamos fazer, Senhor. Essa mulher, quando vai trabalhar, ela volta diferente, sempre diferente, sempre diferente. Eu quero que o Senhor visite ela, a casa dela, e eu repreendo toda ação do diabo, espírito de opressão que está nela, que oprime a casa, marido, família. Nunca mais, hein? É um basta. Hoje é o dia do basta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Só tá bem? Estava sentindo o quê? Muito peso, uma angústia muito grande, muitas preocupações, e tenho dormindo muito mal. Eu falei hoje, não consegue dormir. Uhum. E há quanto tempo que você não tem um sono tranquilo? Muito tempo, muito tempo. Está abençoada hoje. Amém? Vai lá, pode sentar. Gente, abre a sua Bíblia, eu já estou aqui embaixo, já vou pregar aqui embaixo. Tem que ser diferente mesmo. A gente comete 2 erros na igreja. A Bíblia fala, erreis não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Eu sempre falo, nós pastores da Igreja da Graça, não tem um pastor que é ruim. Todos os pastores são capacitados. Que cada mensagem bonita. Mas a gente erra, a gente não mostra o poder de Deus. Então não adianta só pregar palavras bonitas. Se a gente não mostrar o poder de Deus, existem lutas espirituais, tem que orar, tem que buscar. Amém, Jesus? Eu quero que você venha crescer, mas para crescer tem que esquecer. Você tem que se libertar das coisas passadas, das coisas que te atrapalham. Enquanto você vai procurando a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 37 e 31. Abra a sua Bíblia lá. Você está com o coração fraco porque a mente não tem sabedoria. O que a palavra de Deus ensina? Ensina que a gente tem que mudar o nosso tipo de pensamento. Senão você não vai provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto você estiver conformado, pastor, assim é a vida. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, do seu pensamento. Tem a versão certa lá. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você ainda não experimentou o que realmente é a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque você precisa mudar seu pensamento. Aconteceu com Jacó, pai de José. A Bíblia fala que os irmãos se reuniram, presta atenção, os irmãos se reuniram e ficaram com inveja de José. Lembra do domingo passado? Porque José falava muito. Tudo ele falava, falou dos 2 sonhos dele. Tem que ficar em silêncio, deixa a coisa concretizar, depois você fala. Porque tem pessoas que às vezes ficam com inveja. E a Bíblia fala que os patriarcas, por inveja, prenderam José. Mas o Senhor era com ele. Deus era com José, mas ele poderia ter evitado muita coisa se ele tivesse ficado em silêncio. A Bíblia fala que os irmãos viram José de longe e disseram assim, lá vem o sonhador mor. Talvez eu fale domingo que vem. Vamos matá-lo, presta atenção, e veremos o que será do seu sonho. O diabo quer matar o sonho que Deus colocou no seu coração. Ele quer que você desista. A Bíblia fala que o demônio é um espírito enganador. O diabo está te enganando, dizendo que você não tem capacidade. Está dizendo que você não tem dinheiro. Que você nunca vai ter dinheiro. Que você nunca vai ter sua casa. Que você nunca vai ter seu carro. Que você sempre vai depender dos outros. É mentira. O demônio é um espírito enganador. E você não pode mais aceitar isso. Você tem que mudar o seu pensamento.
Você tem que pensar conforme pensa a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, é isso que tem que estar na minha mente. E eu falava desde quando eu cheguei aqui, a mente mente, não fica seguindo o seu pensamento. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você se deixar levar, o demônio te engana. E o demônio vai colocar coisa aqui, ó. E aí a Bíblia fala que os irmãos pegaram José e jogaram numa cova. A cova não tinha água. Tudo isso está no capítulo 37, eu estou adiantando. Vocês estão prestando atenção? Amém. Senão a gente dá café antes, né? A gente começa a dar cafeína logo na entrada do culto. E aí, a Bíblia fala que estava passando um bando de amalequitas, e um dos irmãos disse, vamos vender ele. Os próprios irmãos, hein? Vamos vender esse camarada. Esse camarada é cheio de marra, vamos vender ele. Vamos pegar a túnica, vamos matar um animal, vamos colocar o sangue do animal aqui, nessa túnica, e vamos apresentar para o pai. E aí o pai vai acreditar. Só que eles não falaram nada, que ninguém tinha matado. O erro de Jacó foi que quando mostrou para ele a túnica com sangue, ele fez um julgamento errado, que é isso que eu quero pregar para você hoje. Talvez você está fazendo um julgamento errado acerca do que está acontecendo na sua vida. A Bíblia fala que Jacó ele passou quase 2 décadas chorando por um filho que não estava morto. Porque quando ele viu a situação, ele fez um julgamento. Nunca faça isso. Vamos ler o texto? Eu vou ler na versão linguagem de hoje, tá bom? Gênesis 37, 31. Vou ler na linguagem de hoje. Você pode seguir na sua Bíblia, mas vai mudar só algumas palavras. E diz o texto assim: então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. O sangue era de José? José estava morto? Foi ferido? Não, aquilo foi um plano. Fizeram um plano, e aí vamos colocar sangue aqui, todo mundo vai ver que esse sangue era de José. Era tudo mentira. Versículo 32. Depois levaram a túnica ao pai. Presta atenção nisso aqui. E disseram, achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Os filhos, os outros filhos, falaram alguma coisa que José estava morto? Eles falaram que viu o corpo de José? Eles falaram que viu o animal atacando José? Não. Eles só pegaram uma coisa de José, cheia de sangue, que era uma túnica, que pertencia, era uma roupa, que pertencia a José, e foi apresentar para o pai. Pai, você conhece essa roupa aqui? Será que é do José? Será que é do seu filho? Isso aqui foi um erro que ele cometeu. Versículo 33. Jacó a reconheceu e disse, sim, é a túnica do meu filho. E olha o que ele falou, aqui foi o erro dele. Certamente, algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. O que ele fez aqui? Ele fez um julgamento precipitado. E tem gente que faz isso. Tem gente que está vivendo uma mentira. Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar na cabeça dele que a vida dela não tem mais jeito, que o casamento casou errado, tem que separar. Que a vida dela, eu não tenho talento, eu sou burro, eu não sei fazer nada, porque tudo que eu faço eu não consigo fazer. Isso é chamado espírito enganador. Nunca faça julgamento precipitado. Você sabe que às vezes a pessoa, ela olha para uma outra pessoa e ela diz, essa pessoa não presta, mas você nem conhece a pessoa. Você está fazendo julgamento. Por isso que a Bíblia fala, não julgueis, para que não seja o quê? Julgado, porque a mesma medida que você julgar, te julgarão também. E tem gente que tem esse costume de julgar as pessoas. Antes de você fazer o julgamento, conheça a pessoa primeiro, você não sabe. E a Bíblia fala que quando ele viu aquela túnica cheia de sangue, ele fez um julgamento precipitado. Um dia eu lembro da história que o missionário me contou. Contou em rede também, mas em particular contou também. Teve um dia que ele estava dirigindo um carro, ele foi contornar uma praça. Na praça tinha uma mulher. Ele conhecia aquela mulher. Aquela era uma esposa de um amigo dele. Amigo mesmo, próximo. Só que essa mulher estava
namorando um outro rapaz. Ele disse, meu Deus, eu não acredito. Ele passou a primeira vez, quando ele olhou, falou, eu não acredito que essa mulher está fazendo isso. Essa mulher está se envolvendo com outro homem, o marido não sabe. Ele ficou horrorizado. Falei, já sei o que eu vou fazer, vou dar a segunda volta. Quando ele contornou a praça de novo, quando ele deu a segunda volta, quem que era? Não era a pessoa. Ele disse, quase eu fiz um julgamento. Mas era parecidíssima. Cabelo, altura, jeito de andar, tudo. Porque quando você anda com uma pessoa, você bate o olho e fala, fulano de tal. E a mulher era idêntica. Mas quando passou pela segunda vez, viu que não era. Existe coisa, irmão, que você tem que tomar cuidado com o julgamento, que é isso que o diabo quer. Ele quer que você faça julgamento, nunca faça um julgamento, espere Deus falar com você. Se você quer sair do trabalho, não saia não, ore primeiro, fala com Deus. Não, aqui não dá para mim ficar, isso aqui não dá para mim não, eu estou me enganando, estou aqui trabalhando, eu estou perdendo meu tempo. Calma, faz oração primeiro. Porque às vezes o demônio está colocando um sentimento de raiva em você, porque ele sabe que ali tem uma bênção para você, ele quer te tirar antes. Então você tem que tomar cuidado. Você viu o que Jacó fez aqui? Ele fez um julgamento, ele viu a túnica cheia de sangue e disse, isso aqui é do meu filho. Mataram meu filho, um animal pegou ele, mas ele começou a imaginar na cabeça dele um animal pegando o filho e destroçando o filho, devorando ele. Isso é espírito de medo, você tem que tomar cuidado. Eu contei um caso aqui, eu vou ser rápido, tá? Pode ficar tranquilo, não é vigília não. E quando a minha filha nasceu, o meu bebê, cadê o meu bebê? Ela não gosta, que eu chamo ela de bebê do papai. O que isso é do papai? Exatamente. Não é assim, gente? Vai ser sempre, não adianta. Vai casar, vai ser. Pode sentar. E aí, quando ela nasceu, eu morava num sobrado. Eu já contei isso aqui, mas eu tenho que contar de novo, porque eu creio que ajuda. E a gente morava num sobrado. Todo sobrado tem aquela bendita escadinha que você sobe. E a quina da escada aqui, logo no começo, não tinha proteção. E era vazado a coisa. E ela estava aprendendo a andar. Você sabe que quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela dá e cai. Só que teve um dia que ela começou a andar perto da escada. Presta atenção como foi a coisa. Ela deu um passo, ela caiu, mas, irmão, a escada daqui, a quina, ela caiu, quase bateu a cabeça na escada. Mas é normal, criança, que quando está andando acontece isso. Mas o que aconteceu? Aquela imagem ficou na minha cabeça, você acredita? Aquele me assustou. Na mesma hora eu devia ter amarrado o demônio, eu não fiz. Aquela imagem ficou na minha cabeça, gravada na minha cabeça. E aí, aquilo ficou. Eu comecei a lembrar. A Isabelle quase caiu na escada. Aí depois, no outro dia, aquela imagem dela quase caindo na escada começou a aumentar na minha cabeça. Eu já não estava vendo ela caindo e quase batendo. Eu já estava vendo ela caindo e batendo a cabeça. Porque o demônio faz isso. Ele faz você olhar uma situação que quase aconteceu, mas o demônio entra na sua mente e começa a criar como se fosse um filme. A coisa está aumentando. E na minha cabeça, não aconteceu nada não. Mas quando aquela imagem ficou gravada, comecei a olhar e na minha cabeça eu já estava vendo ela caindo e batendo a cabeça. No outro dia a coisa aumentou mais. Eu já estava vendo ela caindo, batendo a cabeça e ensanguentada. E aquilo começou a me perturbar. Às vezes eu ligava para minha esposa, cadê a Isabel? Você tem que cuidar dela. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou ficar bravo com você. Olha o que aconteceu. Eu já era de Deus, hein? Mas, meu irmão, não importa. Se você é uma pessoa de Deus e você julga, está amarrado, irmão. Na mesma hora eu tinha que ter amarrado, eu não fiz. E aquilo ficou na minha cabeça. E o filme começou a aumentar na minha cabeça. Eu já estava vendo ela caindo, batendo a cabeça, ensanguentada, com a cabeça rachada, desfalecida. Eu falei, não, Deus, eu preciso orar. Porque estava fugindo do controle. Irmão, eu fui fazer uma visita, cheguei em casa, e aquilo estava no meu coração, estava me incomodando mesmo.
Quando eu liguei a televisão, no canal 9, eu não sei se já era Rede TV, o missionário fazia um programa à tarde. Quando eu liguei a televisão, caiu bem no canal. Quando eu liguei, o missionário disse, o medo traz tormento. Eu falei, meu Deus, já aconteceu isso com você já? De você ligar a televisão e o homem de Deus falar assim? Comigo aconteceu. E eu aumentei o volume. E o missionário disse, porque o medo é um espírito, não é sentimento. O medo é um espírito e você aceitou ele. E esse medo está fazendo você ver coisa que não existe. Vê aí a sua mente aí. Está passando até filmezinho. Cada dia que passa, aquela imagem está aumentando e você está aceitando e o demônio está criando coisa na sua cabeça. Eu falei, meu Deus, eu aumentei mais. Eu lembro que a minha esposa falou, nossa, que televisão alta. Eu falei, me deixa. Não me deixa aqui, eu preciso. E o missionário disse, ó, o medo traz tormento. Eu vou orar e vamos mandar embora esse medo. Eu estou aqui, você está na sua casa, você vai ficar de pé. Eu fiquei de pé. Aí lá vem minha mulher, não estou falando mal dela não. Porque não é normal. Eu falei, o que está acontecendo com esse homem? Eu fiquei de pé. Ela falou, nossa, está ficando doido. Eu falei, mulher, estou na igreja. Eu estou na igreja. O missionário falou que é para ficar de pé, eu estou aqui, agora eu estou na igreja. Irmão, quando eu comecei a orar, Isabelle começou a correr perto da escada. Eu pensei em parar de orar para parar tudo para cuidar dela. Eu falei, não vou fazer isso. Porque tudo que não é normal é espiritual. Eu sempre carreguei isso comigo. Isso aqui não está normal. Isso aqui é coisa espiritual. Se eu parar aqui, eu vou perder minha bênção. Eu estou numa batalha. E a menina caía, chorava, eu lá firme. Missionário, medo, em nome de Jesus, você vai pegar o que é seu, agora você vai embora. Irmão, quando eu mandei embora, acabou tudo. Talvez você está na sua casa, o filho vai para a escola e o demônio coloca o medo em você, o menino não vai voltar não. Isso é demônio. Toda hora você tem medo que alguma coisa aconteça com a sua família, que o filho não vai voltar para casa, que o marido vai acontecer um acidente. Ou você mesmo que sai de casa, pega o carro, você já tem aquela sensação que vai bater o carro. Isso é demônio, irmãos. E o demônio entrou isso na vida de Jacó. Quem está entendendo? Porque o diabo apresentou um plano, pessoas maldosas, que era da própria família. E pegaram a túnica com o sangue de um bezerro e apresentou lá. E quando ele olhou aquilo, ele disse, meu filho morreu. Morreu? Não. Irmão, ele passou quase 2 décadas, quase 20 anos com essa mentira. Vivendo assim. Ele chorando. E o pior vem agora, versículo 34. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante quanto tempo? Muito tempo. Ficou de luto pelo seu filho. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente que o diabo, o espírito enganador, enganou a pessoa. O demônio mostrou para você uma mentira e você acreditou. E está acreditando. E o pior de tudo, vem agora, 35. Todos os seus filhos e filhas tentaram fazer o quê? Que tristeza. Todo mundo viu que o pai estava mal, porque ele estava triste mesmo. Você sabe quando a pessoa está de luta, ela come? Ela quer sair de casa? Ela conversa com as pessoas? O que ela mais tem? Tristeza. Irmão, uma tristeza tomou conta daquele homem. Ele já não era mais o mesmo. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Você sabe que você não é assim. Você já foi uma pessoa melhor. Isso aqui não tem nada a ver com homens. Tem a ver com um problema espiritual. O diabo está conseguindo dominar. Mas você precisa falar com Deus. Deus, limpa a minha mente. Liberta a minha mente. Que o demônio foi lá e fixou um pensamento na sua cabeça. Às vezes tem coisas que o diabo coloca na cabeça do homem, da mulher. Está me traindo. E não está nada. Mas o diabo vai lá e coloca coisa na cabeça mesmo que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Não porque Deus me mostrou. Foi o diabo que mostrou. Para com isso. Porque é uma coisa que está perturbando. Você acha que Deus vai perturbar você, irmão? Deus não é Deus de perturbação. Mas o diabo está colocando isso na cabeça de muitas pessoas. Tem gente que até sonha. Sonhei que estava me traindo. Isso aqui é Deus que falou. Não foi não, foi o demônio. Porque em Jó capítulo 4, a Bíblia fala que de noite
quando os homens vão dormindo, vem Satanás e visita eles de noite. Pesadelo não é de Deus não, pesadelo é do diabo. Davi disse no Salmo 3, deito e logo durmo e acordo em paz, porque Deus é comigo. Esse negócio de deitar e todo dia ter pesadelo não é de Deus não, isso é espiritual, você tem que orar a Deus. Em Jó capítulo 4 ele fala do pesadelo que ele teve. Vamos ficar aqui. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. E disse, vou ficar de luto pelo meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho, e esse homem não parou. Ele disse, eu vou ficar triste, nunca mais vou sorrir, até o dia que eu morrer. Eu quero morrer. Meu filho morreu, eu quero me encontrar com ele. Acabou. E era verdade? Era mentira. E tem gente, irmão, que está aceitando a mentira de Satanás. Deixa aí marcado. Vamos lá para... você está em Gênesis? Vamos para Provérbios. Provérbios 4, 23. Eu vou ler na linguagem de hoje também. Daqui a pouquinho eu já termino. Fique em paz. Provérbios 4, 23. O que a Bíblia ensina aí, nessa versão? Tenha cuidado com o quê? Estamos juntos ou não? Tenha cuidado com o quê? Cuidado com aquilo que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus? Cuidado, hein? Eu falo que é assim. Aquilo que você pensa, logo depois você faz. Os pensamentos é como se fosse um ensaio. Você tem que tomar cuidado. Você está achando que é só um pensamento. Não, pastor, está passando os negócios na minha cabeça. Às vezes passa na minha cabeça assim, pegar a faca e me matar. Você está ensaiando. Daqui a pouco você está fazendo. Porque quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela vai se preparando, vai? A coisa vai lá, tá, toda hora está na mente dela, fica pensando, pode fazer assim, podia fazer assim. Não, assim eu não consigo, mas desse jeito eu consigo. Você está ensaiando, irmãos. Projetando. Por isso que a Bíblia fala, tome cuidado com seus pensamentos. Não, pastor, bobeira. Às vezes vem uma tentação assim na minha cabeça, assim, trair minha mulher, trair meu marido. Para. Cuidado com aquilo que você pensa. Porque isso daqui a pouco está dirigindo a sua vida, está levando você a fazer tal coisa. Quem está entendendo? E faz, irmão. Porque aquele pensamento, você vai criando coragem, o demônio vai te enganando, vai tendo coragem, daqui a pouco você está fazendo. No pensamento você ensaia, se prepara para depois fazer em vida. Não faz. Está vindo esses pensamentos na sua cabeça, já repreende, já em nome de Jesus. É pensamento de morte, que alguma coisa vai acontecer com o seu familiar, não vai acontecer em nome de Jesus. Faz o que eu fiz, entra numa batalha espiritual, esse medo vai embora. Demônio, você não vai colocar isso na minha cabeça, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai tocar na minha família, você está colocando coisa na minha cabeça. Você pode estar passando a pior fase da sua vida. Meu irmão, o que passa na sua cabeça não é bom. Pega a palavra de Deus e fala, isso aqui que Deus fala, é isso aqui que eu vou colocar na minha cabeça. Esses serão os meus pensamentos. Vai dar tudo certo. A Bíblia fala que Jacó nunca mais foi o mesmo. O homem morreu. Talvez você está assim. De um tempo para cá, tem passado muita coisa na sua cabeça, você perdeu a alegria da vida. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Tudo que você for fazer, você tem que ter sabedoria. Eu vi uma pastora falando, que ela disse assim, Provérbios 1,7, a Bíblia fala que a sabedoria, o temor do Senhor, né? Ele fala que a sabedoria é o princípio do saber, é o início de tudo, sabedoria. Aí ele fala, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não despreza o que eu estou ensinando, não. Por quê? É a mesma coisa, você sabe que o tomate é fruta, não é? Você sabia, né? Mas não coloca na salada de fruta.
Muito simples. Apesar do tomate ser fruta, você não coloca lá na salada de fruta. Por quê? Porque não combina. Mas a pessoa, não, é só colocar fruta. Não, tem fruta que não vai na salada de fruta. Então você tem que ter essa sabedoria. Mas tem gente que é louco. Está ensinando, faz desse jeito. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe, você vai fazer tudo errado. A sabedoria que vem de Deus ensina você a tomar as decisões certas. Isso aqui é para você saber como que julga. 4, 5. Portanto, vamos ler juntos. Nada. Nada. Portanto, nada julgueis antes de tempo. Então deixa eu explicar para você. Nunca faça julgamento precipitado. O pastor chegou aqui uma intimação. Estou me intimando para mim aparecer lá na delegacia. Você fez alguma coisa? Não. Você fez? Fiz. Já está explicado, tá? Não fica colocando coisa na sua cabeça. Quem está entendendo? Tem gente que chega um papel lá, a pessoa começa a pensar um monte de coisa. Meu Deus, vou ser preso. Minha vida, calma. Não é assim não. A Bíblia fala que você não deve fazer julgamento antes da hora. Seja o que for. E ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Não faça julgamento precipitado, espera Deus falar com você. Deus já falou? Não, pastor, Deus ainda não falou comigo. Eu tenho vontade de resolver isso, fazer assim, mas você já orou já? Deus falou? Não, então não faz nada. Então nada julgueis antes da hora. Ele fala, até que o Senhor venha. Deixa Deus vir, porque Ele vai vir, Ele vai falar com você. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar uma coisa e vai fazer diferente. O que eu tenho que fazer? Espera Deus falar com você. E como que Deus fala? Deus fala na alegria do coração. Na hora você vai orando, até você sentir paz no seu coração. Quando sentir paz, é o sinal verde. Deus está lhe atendendo. Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para você, que está igual Jacó. Pastor, o que aconteceu com Jacó? Ele morreu triste? Não. Lá no capítulo 45 de Gênesis, 45, versículo 27, a verdade apareceu. Diz a palavra de Deus que os irmãos voltaram do Egito trazendo a notícia. E diz o texto, porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, o que aconteceu com Jacó? Reviveu o espírito de Jacó. Irmão, quando ele viu José voltando para casa, ele disse, não acredito, meu filho não morreu. Eu achava que meu filho estava perdido, que nunca mais ia ver meu filho. José estava voltando para casa. E aquela notícia, diz a palavra, que fez com que o espírito de Jacó voltasse à vida. Ele reviveu. E o versículo 28, que tremendo é isso aqui. E disse Israel, que é Jacó. O que ele disse? Basta. Essa vai ser a oração que você vai fazer hoje. Basta, chega. Não vou ter mais depressão. A minha vida vai ser próspera. Eu não vou mais ficar triste. Eu não vou mais ficar pensando que não vai dar certo. Porque, meu irmão, essa notícia que Deus está dando para você hoje é para você reviver. Deus é contigo. Deixa eu orar por você. Você está sentado aí, você pode orar comigo. Pai, hoje a palavra foi uma direção para esta pessoa. Foi a revelação dos céus, meu Pai. Jesus, essa pessoa talvez tenha vivido, meu Pai, uma mentira. O diabo colocou na mente desse homem ou desta mulher, Jesus, que eles não vão conseguir sair dessa situação. Mas o Senhor falou hoje na Tua palavra que nós não devemos fazer julgamento precipitado, Pai. O Jacó, ninguém falou para ele que José estava morto. Mas ele fez um julgamento precipitado e viveu deprimido durante quase 20 anos. Mas a verdade apareceu, Senhor. Meu Pai, eu quero que essa mesma verdade que libertou Jacó, que fez com que o espírito dele voltasse à vida, e ele disse um basta, ele falou basta, chega,
Pai, esta pessoa está orando comigo agora, fazendo a mesma coisa, está dizendo: chega, a partir de hoje essa depressão não me acompanha mais. Chega, basta. Nunca mais o diabo vai conseguir colocar ressentimento no meu coração. Basta, chega. Nunca mais Satanás vai colocar desunião nesse casamento, separação, o divórcio. Chega. Pai, tudo tem que ter um ponto final, e essa pessoa já está vivendo isso há muito tempo, vivendo e revivendo a mesma história, Pai, há muito tempo. Uma hora tem que acabar, Senhor, e é a oração que eu estou fazendo agora. Meu Pai, nós vamos fazer um propósito de limpeza espiritual, Senhor, começando pela mente desta pessoa. O Senhor vai fazer uma limpeza, o Senhor vai arrancar todo o pensamento de morte, pensamento de desânimo, de fracasso, que faz essa pessoa só pensar naquilo, meu Pai, que é destrutivo para ela. Pai, aqui em cima do altar tem um propósito. Estende a mão para cá, Jesus. Eu quero que essa pessoa conheça a perfeita vontade de Deus, Pai. E quando essa pessoa usar, meu Pai, esse ingrediente que está aqui no teu altar, que esta pessoa receba, meu Pai, a libertação total e completa. Que esta pessoa, meu Pai, ao usar, talvez é um familiar que vai usar, que o Senhor traga libertação para esta pessoa, que a mente dela se abra, que essa pessoa, meu Pai, tenha uma mente próspera, que ela tenha uma mente, meu Pai, liberta. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado. E vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Olha, o que nós vamos fazer essa semana, tá? Eu vou te entregar um shampoo, que eu quero que tire para mim apresentar. Batismo não pode ser por aspersão. Um dia uma pessoa perguntou: pastor, se jogar uma aguinha na cabeça? Não, isso não é batismo. Você já viu alguém sepultando só a cabeça e o corpo, não? A palavra batismo é sepultamento, então tem que ser o corpo inteiro. Então tem que mergulhar tudo e tirar. Quer dizer, morreu aquela pessoa, nasceu de novo. Eu até brinco, se ficar o nariz para fora, tem que colocar de novo. Se faltar água, enche lá a piscina mais um pouquinho, tem que batizar completamente. E Jesus não se batizou quando criança. Criança, você tem que ensinar no caminho. Você apresenta ela, amém? Para que ela seja uma criança de Deus, um adolescente, um adulto, e vai chegar um momento que ela vai ter que assumir Jesus como o Salvador da vida dela. Amém? Quando a gente apresenta a criança, o que tem que fazer? Mamãe e papai, aqui está a mamãe. Você tem que pedir a Deus: Senhor, como que eu devo criar a Heloísa? Você tem que pedir, porque às vezes, aquele versículo que você leu lá, os filhos são a herança de quem? Essa herança não é sua, não. Deus pegou a herança dele e entregou na sua mão. Você tem que criar a criança não do seu jeito, não porque assim é a minha criação. A herança é do Senhor. Então você tem que ensinar a criança do jeito que Deus quer, não é do seu jeito, porque essa herança não é sua, é de Deus. Então papai e mamãe têm a obrigação de ensinar a criança do jeito que Deus ensina aqui, no caminho, trazendo para a igreja, falando sobre a salvação, falando o que é certo, o que é errado, vendo as amizades. Vai chegar um dia que a Heloísa vai começar a saber um pouquinho mais aí, a mamãe tem que orientar. Gente, vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Estende a mão para cá. Senhor Deus, eu venho com azeite e unjo você, Heloísa. Pai, eu apresento a vida da Heloísa agora. E como ministro da tua palavra, eu determino a tua bênção, Pai, sobre a vida da Heloísa. E da mesma forma que o Senhor foi apresentado no templo, eu apresento a Heloísa aqui na tua casa. Meu Pai, eu coloco a Heloísa, meu Pai, sobre os teus cuidados. O diabo e os seus mensageiros estão proibidos de tocar na Heloísa, Pai. Que a Heloísa cresça com saúde. A mãe pode ficar despreocupada, porque a Heloísa vai crescer e ela vai ter saúde completa, Pai. O diabo não vai tocar na saúde da Heloísa, Senhor. Eu nem sei porque eu estou orando assim, mas talvez já veio ataque sobre a vida da Heloísa, Pai. E a família ficou preocupada, eu não sei. Mas não vai, meu Pai, porque a Heloísa é do Senhor Jesus. Ela vai crescer, meu Pai, sendo uma adolescente do Senhor. A partir de agora, a Heloísa já é a escolha do Senhor. O Senhor escolheu a Heloísa para ser uma bênção.
Pai, eu abençoo a mamãe e peço que o Senhor dê sabedoria para ela, para o papai, para que a Heloísa cresça no lar de paz, de amor, de união e de exemplo. Com as mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, eu saio da tua casa, mas não saio da tua presença. E quando eu usar esse shampoo, esse elemento espiritual, que a obra seja completa. Diga amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Queridos, deixa eu te dar um último recado. Quem aqui é empresário ou deseja ser um? Faz assim. Então, domingo que vem eu já vou falar para você, nós vamos fazer um encontro de empresários. Não vai ser na igreja, vai ser numa sala. E a gente vai fazer uma reunião muito poderosa, vai vir líderes da igreja para te dar uma palavra de Deus aí, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Mas coloca na agenda aí, eu acredito que vai ser no dia 14 de junho. Vai ser no terceiro sábado do próximo mês. Acredito que vai ser. E vai ser um divisor de águas para você. Tá bom? Faz assim, ó. Tchau, Deus abençoe. Lembra que tem a paradinha do café lá, tá?